Conselho de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Primeira coisa que você tem que saber, esteroide anabolizante não foi criado para isso. A maioria dos esteroides anabolizantes são remédios tradicionais para fins terapêuticos, como eunucoidismo, distrofia muscular, algumas degenerações musculares, doenças degenerativas, várias tipos de enfermidades, de problemas de saúde, podem ser revertidos com o uso de esteroides anabolizantes. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que esteroide anabolizante não foi feito para o seu amigo da academia ficar grandão. Ele foi feito para curar ou para reverter uma desordem, às vezes uma disfunção erétil, alguma coisa do tipo, de um indivíduo. Notou-se que existe vamos dizer um dano colateral, mas existe uma consequência do uso de esteroides, que é o aumento da massa muscular. E aí começou-se o uso dentro do esporte, tá bom? Então, só tô querendo separar para vocês entenderem que ele não é um vilão em isolado, ele é um remédio. Tá? Ele é um medicamento. O que acontece é que o uso dele foi desviado para fins estéticos, de desempenho esportivo e ganho de massa muscular, como eles estão dizendo aqui no artigo. Primeira coisa, ok? Medida foi publicada nesta terça-feira, dia 11, e atende pedido de sociedades médicas. Categoria está preocupada com altas nas complicações pelo uso indevido de hormônio. Deve ter feito essa denúncia, se veio da classe médica, foram caras que estão realmente incomodados com essa crescente no mercado e por não deterem talvez o conhecimento, não estarem perdendo seus clientes para médicos que consigam realmente fazer o manuseio dessa substância. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 11. A decisão foi tomada após 6 sociedades médicas divulgarem uma carta conjunta pedindo para que o CFM voltasse uma regulamentação sobre o uso de esteroides anabolizantes e similares para fins estéticos e de performance. De acordo com a norma, os médicos ficam impedidos dos seguintes procedimentos. Então, vamos lá. Utilização de qualquer formulação de testosterona em pacientes sem o diagnóstico de deficiência do hormônio, exceto em situações previstas por outras normas. Quem tem baixa produção de testosterona ainda tem a possibilidade de fazer a reposição. Utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com a finalidade estética, né? Isso quer dizer que eles não podem, por exemplo, mandar manipular esteroides para que uma pessoa compre uma forma de manipulação se ele não tiver alguma enfermidade ou uma natureza que exija o uso de tal. Por exemplo, o cara chega lá, está em processo de emagrecimento, ele não pode sair com uma prescrição de oxandrolona, por exemplo, de metandrostenolona ou de qualquer outra substância. Utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com a finalidade de melhora do desempenho esportivo para atletas amadores e profissionais. Prescrição de hormônios divulgados como bioidênticos em formulação nano ou nomenclaturas de cunho comercial e sem a devida comprovação científica de superioridade clínica. Ficou muito conhecido no mercado as testosteronas bioidênticas, né? Um gel que você passava topicamente no seu corpo para absorção de testosterona bioidêntica, ou seja, muito similar a que o seu corpo já produz. Então está proibido também. Prescrição de moduladores seletivos do receptor androgênico, são SARMs, tá bom? Para qualquer indicação por serem produtos com a comercialização e divulgação suspensa no Brasil. Inclusive aqui nos Estados Unidos eles também estão, tá? Eles eram completamente liberados para research, para pesquisa, e o FDA tirou eles para analisar. Até hoje não liberou, não tem nenhum indício de que vai liberar, inclusive. Então, assim como nos Estados Unidos, os SARMs também estão proibidos no Brasil. Realização de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular e fazer apologia a possíveis benefícios de terapias androgênicas com finalidades estéticas, de ganho massa muscular, de melhora de performance esportiva. Ou seja, um médico não pode ir para a internet e postar foto do cliente dele, do paciente dele, que passou na clínica lá e que com um tratamento ficou shapeadão. Não pode, tá? Não pode ainda alguém divulgar um tratamento que envolva a hormonioterapia como parte dela, para que haja aquisição de performance esportiva nas suas redes sociais ou qualquer outro meio. Segura aí, tá? Vou fazer algumas considerações aqui só. Sobre esse último tópico. O que vai acontecer com o atleta que continua divulgando esteroide anabolizante na internet? Agora,
Um médico que tem o seu CRM, um profissional da área de saúde que estudou para isso, não pode falar sobre tal. Mas o atleta não tem legislação para ele. Não tem ninguém fiscalizando esse cara que colocou o telefone lá e disse que a sua mudança de shape começa com uma mensagem para esse número, que os Danones estão nesse número aqui, que o meu segredo está nesse número aqui. Não tem legislação para ele, mas o médico vai ter. O médico vai se ferrar. Guarda essa informação, tá? Aumento de casos de complicações. Ao solicitar a discussão da proibição, as sociedades médicas afirmaram estarem preocupadas com o aumento no número de casos de complicações pelo uso indevido de hormônios, além de conteúdos publicados em redes sociais que promovem o uso desse recurso. Essa ação se faz necessária por atingir não apenas a classe médica, mas por ter caráter pedagógico e de alerta ao público leigo também. Amplamente atingido por informações deturpadas e inconsequentes a respeito desse assunto, mas comumente bem elaboradas e atraentes, dizem as sociedades médicas. A carta conjunta foi assinada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Federação Brasileira de Gastroenterologia. O Conselho de Medicina acabou de patrocinar os laboratórios clandestinos. Ela acabou de incitar que cada vez mais laboratórios clandestinos produzam esteroides de baixíssima qualidade, baixíssimo nível de pureza e baixíssima higienização no mercado nacional. Porque a partir de agora, vocês acham de verdade que o cara que foi na academia e que viu o grandão ficando grandão, que ele não vai mais tomar esteroide, ou você acha que ao invés de ir no médico ele vai tentar conseguir agora por meios ilegais? Ele vai tentar por meios ilegais. E aí, ao invés de grandes empresas olharem para cá como um mercado onde eles poderiam produzir um pouco mais desses hormônios com legalidade, com transparência e tudo mais, a gente abre para que laboratórios undergrounds cresçam no interior, nas capitais, levando prejuízo para a saúde das pessoas, sobrecarregando o sistema público de saúde, porque essas pessoas não sabem o que estão usando, e hora ou outra vão parar lá, e faz com que a Polícia Federal tenha que ficar de orelha em pé agora e trabalhar 10 vezes mais tentando controlar algo que estava sendo sutilmente massacrado pela legalidade.